Me chamo Viviane Soares, sou aluna do 5º período de Direito, do turno da noite, e farei a atividade solicitada pela professora Severina Lins, da disciplina online de Bioética. Bom, então, dentre os temas dispostos, irei explanar sobre o princípio da autonomia da vontade do paciente. Mas o que seria esse princípio da autonomia? O princípio da autonomia está diretamente ligado ao livre consentimento do paciente, na medida em que este deve ser sempre informado. Ou seja, o indivíduo ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. No entanto, essa liberdade, para que ela seja plena, faz-se necessário oferecer a completa informação para que esse consentimento seja realmente livre e consciente. Digamos que nessa relação paciente e o médico precisa ter claramente o que vem acontecer com sua decisão, ou seja, o paciente ele tem a liberdade de decidir. No entanto, tem que saber as consequências dessa decisão. Então, o princípio da autonomia, ele é considerado o principal princípio da bioética. Inclusive, outros princípios estão de alguma forma vinculados a ele. Diante disso, sabemos que o indivíduo age de acordo com sua natureza racional. Ele toma suas decisões com liberdade, busca seus objetivos e traça o seu projeto de vida a fim de chegar em tal alvo. E após atingir esse alvo, ou seja, a busca dessa tal realização, ele se contempla. No entanto, todos os atos dessa vida civil que ele participa precisa ser completamente de acordo com os parâmetros legais. Ou seja, a vontade do paciente compreende, além de sua livre e espontânea vontade, que ele seja um agente capaz, com plenas condições de discernimentos a respeito de sua saúde, integridade física, psíquica e de suas relações sociais, o mundo que o cerca. Ou seja, estamos diante de uma relação que precisa ser pautado numa relação além de respeito, mas que seja verdadeiramente no sentido de não trazer dano à vida do paciente. O médico, ele precisa se ajustar na vida do paciente como um advogado se ajusta na vida de um cliente. Então, ele é chamado, o médico, a comparecer, a ficar do lado e assisti-lo. Mas essa assistência, ela precisa ser completa. Ter o ato de decisão do paciente, porém a sua consequência. Para que futuramente o paciente escolheu, mas a consequência foi danosa. Não venha dizer que o médico não deixou isso claro. Então aí realmente não é dessa forma que é para acontecer. Um médico precisa prevalecer a vontade do paciente até o limite não causar dano. Como exemplo dessa questão de liberdade, o princípio da autonomia, podemos citar um que é na sociedade um dos mais conhecidos, que são das testemunhas de Jeová, que se baseiam na Bíblia para tomar suas decisões, e isso inclui decisões de natureza médica. Por estimarem a vida e encararem como dádiva de Deus, Jeová as mesmas se empenham e se preocupam com a saúde, procurando sempre um atendimento médico profissional na tentativa de salvaguardar o bem precioso que é a vida. No entanto, se porventura sofrer algum acidente que vir a perder muito sangue e vir a precisar de uma transfusão de sangue, aí é que está. Pelo princípio da autonomia e da vontade do paciente,
temos que respeitar a questão da sua religiosidade. No entanto, o médico, diante de uma situação de vida ou morte desse paciente, mesmo diante da sua religião, precisa fazer conforme seu juramento, que é salvaguardar o bem maior, que é a vida. Nesse caso, entre a vida e a morte, vai prevalecer a vontade da medicina, do médico, pois se há uma esperança em salvaguardar a vida através da transfusão de sangue, ela precisa ser feita. No entanto, há procedimentos e exames elaborados a partir de frações menores de sangue, que envolvem o uso do próprio sangue do paciente. Logo, as testemunhas de Jeová acreditam ser uma questão pessoal, visto que a Bíblia não fornece orientação específica quanto a isso. Ou seja, cabe individualmente ao próprio paciente decidir. Porém, com o avanço da medicina, o que pode se perceber é que existem tratamentos alternativos ao uso da hemotransfusão e a esses métodos de testemunho de Jeová que não são avessos, visando preservar sua boa relação pessoal com Deus, ou seja, mostra que aí o princípio da autonomia, da vontade do paciente é respeitado. Com esse avanço da medicina, proporciona uma alternativa que visa sanar, a levar uma condição saudável e respeitando a questão da religiosidade do paciente, em conformidade com seus princípios bíblicos. Logo, os praticantes da religião, eles buscam manter o bem precioso que é a vida. No entanto, ele quer manter essa condição sem, digamos, desobedecer a sua religiosidade, a seus ensinamentos bíblicos. Ou seja, sem sacrificar a sua relação, a sua comunhão com Deus. Dessa forma, eles não estão buscando confrontar os médicos com os avanços da medicina e a escolher o tratamento. Não, apenas o que ele acredita, a fé que tem na palavra, da palavra na Bíblia, que faz com que eles acabem sendo tidos como contra a medicina, mas buscam o seu direito de escolher um tratamento médico que não seja contrário às suas crenças e sim seja respeitado. E o princípio da autonomia, ele é capaz de favorecer os pacientes diante disso, como eu falei, até o ponto de não trazer um dano ou levar a uma consequência à via de fato, que é a morte. Se porventura tiver essa alternativa, ela deve ser respeitada e deve ser feita essa alternativa. Desrespeitar a escolha do tratamento médico feita pelo paciente adulto e capaz, ele fere a Constituição e fere também um princípio que rege todos os direitos fundamentais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana e que concede ao ser humano a condição de cidadão. No entanto, podemos concluir que o paciente tem o direito à vida assegurada e que esse direito inclui gozar da vida com autonomia e liberdade, podendo fazer suas escolhas, sendo que precisando harmonizá-las com os avanços da medicina e com os direitos fundamentais, porque o que se busca nessa relação é o respeito e o cumprimento dessa liberdade com a crença e a escolha ao tratamento médico, que não vá contra as suas convicções do próprio indivíduo. Logo, podemos finalizar que, mesmo diante dos avanços medicinais, o paciente, como um exemplo citado anteriormente da Testemunha de Jeová, precisa ter suas convicções religiosas respeitadas, mas que todas as informações diante da liberdade sejam repassadas ao paciente. Com isso, eu encerro a minha participação na atividade. Agradeço a
Quem está assistindo pela oportunidade